Galera, eu queria compartilhar com vocês aqui meu devocional sobre prosperidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e eu quero que você medite comigo aqui em Gênesis 26, versículo 12, dá uma olhada. Texto aqui, né, escrito por Moisés, Isaac na terra dos filisteus, Abraão já tinha morrido aqui nessa altura. Diz assim no versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Imagina você fazer um investimento de 1 e voltar 100. Então, imagino que nessa mesma proporção, se você fizer um investimento de 1.000, vão voltar 100 mil. De 100 mil, de, 10 mil, vão voltar 1 milhão. E aí vai. É 100 por 1. Porque, deixa muito claro aqui, ó, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ele estava aqui na terra de Abimeleque, o filisteu, a ponto de que no versículo 16, olha, Abimeleque, rei dos filisteus, disse assim, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. O rei dos filisteus pediu para Isaac se retirar. Então ele se retirou. E olha só, versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como que por esse não contenderam os povos de Gerá, gente. Gerá aqui, ó, versículo 17. Então Isaac saiu dali, né, dos filisteus, e se acampou no vale de Gerá. Os povos de Gerá começaram a contender, né, brigar com Isaac por conta dos poços que ele cavava. E aí, ele cavou um, versículo 19, o pessoal contendeu. Versículo 20, 21, cavou outro, contendeu, vocês brigaram, e aí 22, ele partiu dali, cavou ainda outro poço, e com esse, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Tá? Chamar a sua atenção aqui para ir prosperaram na terra. Uma coisa que precisa ficar claro para nós, né, que somos cristãos e que cremos nesse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, é de que a prosperidade, ela não se refere apenas à riqueza. É óbvio que aqui o texto está se referindo à prosperidade como que riqueza, mas muito mais do que isso, né? Isaac tinha paz com Deus. E a gente acabou de ver, né, no dia de hoje, no área 1, episódio 46, Atos 3, em que Pedro e João, dois principais apóstolos de Jesus, estavam lá no templo, observando a oração da hora nona, ou seja, às 15 horas da tarde, eles estavam indo para o templo e tinha um mendigo lá. E o mendigo estava fazendo o quê? Mendigando, pedindo esmola. E aí ele olhou para Pedro e João e disse assim, ó, me dê uma esmola. E aí Pedro olhou para João, olhou para o mendigo e disse assim, presta atenção. Nem eu nem ele a gente tem o que você nos pede, dinheiro. Mas o que a gente tem a gente vai te dar. Levanta-te e anda. Esse mendigo, ele era coxo de nascença. Coxo é um codinome para paralisia, né? Ele era paralítico desde nascença, ele nunca tinha andado na vida e ele começou a andar naquele instante. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte, Pedro e João, eles eram ex-pescadores de peixes, né? Eles tinham uma empresa de pesca junto com o pai de João, e o que é muito interessante a gente observar é que eles não eram homens ricos, abastados, cheios de classe, cheio de pompa ou cheio de, enfim, eloquência, cultura, como a gente via nos religiosos daquela época, os judeus. Eles eram homens simples, humildes, pescadores que andavam de percata, de sandálias mesmo, simples, não tinham muito dinheiro. E eles permaneceram sem ter muito dinheiro, mesmo com Jesus, né? Jesus disse para um servo que queria, para um homem, né, que queria segui-lo, disse assim, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O filho do homem, o filho de Deus, não tem onde reclinar a cabeça. Eu ando por aí e às vezes deito sobre a pedra. E aí aquele homem relutou um pouco em andar com Jesus, porque ele não tinha palácios, ele era o rei dos reis, mas ele veio a esse mundo de forma humilde. O que eu quero dizer para você é que nós fomos chamados para prosperar na terra, mas aqui prosperidade seria muito medíocre da minha parte colocar prosperidade como apenas riqueza financeira ou monetária. A riqueza financeira ou monetária é algo ruim em si mesmo? Não é, tá? Não é intrinsecamente mal, ou seja, existem vários dos servos de Deus, Jó, Salomão, o próprio rei Davi, Abraão, Isaac, Jacó, foram riquíssimos, né? E existem muitos outros servos que foram ricos, mas o fato é que essa riqueza monetária não necessariamente significa a bênção da parte de Deus. Tem gente que confunde, né? E pensa assim, poxa, se o cara é rico é porque ele foi abençoado por Deus. De alguma forma, Deus permitiu, como ele sendo o rei e o dono da prata e do ouro, ele permitiu que aquele homem tivesse riqueza. Mas alguns deles, nós sabemos, os donos de algumas empreiteiras aí que foram conhecidos na Lava Jato por serem corruptos, eles foram muito ricos, ou eram muito ricos, mas eram corruptos, ou seja, não era a bênção de Deus exatamente. E nem muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu estou sendo promovido e eu vou ser agora transferido, isso aconteceu com meu pai, né? Vou ser agora transferido para uma nova cidade, um novo estado, um novo país, alguma coisa para a empresa.
Quem disse que isso é a mão de Deus, né, te conduzindo ou te chamando para esse novo lugar? Não é porque você vai ter mais prosperidade financeira que necessariamente é essa a vontade de Deus. Então, eu te convido a sempre sondar e conversar com Deus para saber qual é a vontade dele para sua vida. Agora, claro, aqui eu quero falar sobre prosperidade, né? A prosperidade que Pedro e João tinham eram infinitamente maiores do que a prosperidade dos nossos dias, ou de um homem rico, ou bilionário, até mesmo milionário. Não estou dizendo que ser bilionário é algo ruim, não estou dizendo que ser milionário é algo ruim, mas o que eu quero dizer é que a verdadeira prosperidade vem da paz que temos em Cristo Jesus, de vivermos a alegria plena e satisfação completa nele, né? Quando tudo vai mal, quando os nossos negócios fecham, quando o coronavírus, a quarentena, o que for, nós temos paz com Deus, porque sabemos que Ele governa a nossa vida, e isso é prosperidade. Só que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse versículo 22, ele diz, a Bíblia, né, nos diz, Gênesis capítulo 26, versículo 22, e prosperaram na terra. O que eu quero chamar a sua atenção é que, no que depender de nós, é claro que o centro dos nossos esforços não tem que ser em construir riqueza monetária, ou castelos, ou piscinas, parques aquáticos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria família. Mas o que eu quero dizer é, velho, se eu e você, nós temos a possibilidade dada por Deus de aprender como construir riqueza com o nosso tempo, e aqui eu vou fazer um parênteses importante, né? Se você não foi vocacionado por Deus para ser um profeta, um mestre, um pastor, né, de ovelhas, um missionário, né, que vai para outras regiões transculturais, né, para pregar o evangelho, eu queria dizer para você, se você é um profissional, eu acredito fortemente que Deus tem te chamado para prosperar também financeiramente. Como assim, Gabriel? Então quer dizer que um pastor, um missionário não tem direito de prosperar financeiramente? Não, não quero dizer isso. Só quero dizer que a missão primeira, principal dele não vai ser prosperar financeiramente. Esse não vai ser o centro das suas atividades profissionais. A atividade profissional de um pastor, de um missionário, né, é cuidar de pessoas, é pastorear o coração de pessoas, é anunciar o evangelho. E obviamente a palavra de Deus nos diz isso, que esses homens, eles são dignos de dobrados honorários. Ou seja, se há alguém que deveria ganhar bem, de forma digna, para sustentar a sua própria família, são esses homens. Então eu fico até um pouco triste quando eu vejo alguns pastores passando por necessidades ou não podendo criar os seus filhos de forma digna, né? Então eu acredito fortemente que os pastores, por cuidarem das nossas vidas, nossas almas, por pastorear o nosso coração, por se dedicarem ao estudo da palavra, para nos anunciar o evangelho e cuidar de nós, eles deveriam receber muito bem, claro que dentro da limitação financeira daquela igreja, mas a gente deveria se esforçar por pagar bem esses missionários e pastores. Mas se você não é um deles, se você não foi chamado por Deus, né, para esse excelente ministério, deixando muito claro aqui que é mais excelente, inclusive, se você tivesse que escolher, se fosse da sua incumbência escolher entre ser um mega empresário muito milionário ou ser um pastor, seria muito mais excelente você ser um pastor, um missionário. Mas é claro que isso é uma vocação de Deus, ou seja, é Deus que nos escolhe para essa missão ou não. Mas o fato é que se você não foi vocacionado, chamado por Deus para esse tipo de missão, eu queria dizer para você, você deveria prosperar na terra. Você deveria buscar, não é com todas as forças, não é com todo o seu tempo, não é isso. Existem coisas prioritárias, né? O seu relacionamento com Deus é prioritário, o seu casamento é prioritário em detrimento das suas finanças ou da sua carreira, a criação dos seus filhos é prioritária. Então, Deus, casamento, filhos. Depois disso, você deveria se esforçar por prosperar na terra. E existem muitas maneiras de você fazer dinheiro e recursos financeiros. Existem muitas maneiras. No meio digital, inclusive, surgiram muitas novas maneiras de você fazer dinheiro. E o meu convite para você é estude essas novas maneiras. Aprenda como desenvolver essas habilidades de fazer riqueza nessas áreas e como administrar bem os seus recursos para fazer mais dinheiro, seja na bolsa de valores, seja investimentos, seja através de conhecimento, seja através do marketing digital, seja através de vendas diretas, seja através de alguma empresa, enfim, seja através de uma lojinha, você deveria caminhar em diligência todos os dias, diligência no trabalho, todos os dias para prosperar. E com a sua prosperidade você ia trazer seguro, um pouco mais de segurança, mas a verdadeira segurança a gente sabe que está em Cristo, não é o dinheiro que nos traz segurança, mas a gente sabe que pode trazer um bom plano de saúde, pode trazer uma boa casa, um conforto, não uma casa segura, mas segurança. Realização de sonhos, sim. Você tem esse objetivo de repente fazer uma viagem, algo do tipo. Não é isso que vai trazer felicidade para você. E nem deve ser esse o alvo da sua vida. Mas, sim, faz parte. O dinheiro pode proporcionar isso. E outra coisa que a prosperidade financeira pode proporcionar é você ajudar efetivamente pessoas financeiramente. Eu não estou me referindo a você ajudar com R$500 uma pessoa.
É você, de repente, pagar um plano de saúde para uma família inteira. É você sustentar e ajudar aquele pai de família, aquele chefe de família, aquele casal, de repente, a construírem um negócio, a se associar com essa pessoa, né? Desde que ela seja digna, desde que ela tenha o comprometimento com o esforço e o trabalho. Percebe? Eu não recomendo que você dê sempre o peixe. Eu recomendo que você dê o peixe na medida que você precisa, né? Na medida que aquele casal precisa se alimentar, mas que você também dê a vara e ensine, sobretudo, a pescar. Então, o que eu quero dizer para você é, velho, se esforce em Deus, porque prosperidade na terra é uma bênção, só que é uma bênção para aqueles que conhecem a Cristo. O dinheiro pode ser uma grande ferramenta nas mãos daquele que conhece a Jesus e vive com esse grau de prioridade. Deus, casamento, filhos, depois o dinheiro. E o dinheiro não é um ídolo para aqueles que creem em Cristo. Não é o centro das suas alegrias e felicidades. Não é. Você deve conhecer talvez a história de alguns bilionários ou milionários que não conseguem dormir à noite. Então, entenda isso. O dinheiro pode trazer uma boa cama, king size, o melhor conforto, mas não traz o sono. O que traz o sono é Cristo Jesus. Então, aqui vai um recado para aqueles que pregam, né, a teologia da prosperidade. Aqueles que dizem que se nós somos cristãos, filhos de Deus Altíssimo, filho do Deus da prata e do ouro, nós precisamos ser ricos na terra. Mentira, mentira. Você não precisa ser rico. Agora, se Deus não te chamou para uma missão espiritual de pregação do evangelho, eu diria que você tem totais condições dadas por Deus de aprender. Ele te deu essa capacidade de aprender. E eu te ensino, inclusive, aqui no vídeo do canal do YouTube, a como amplificar a sua capacidade de aprendizado. Mas se você tem a capacidade de aprender e você não aprende como construir riqueza, você talvez esteja gastando o seu tempo erradamente. E cuidado, tá? Para você não virar uma vítima da sociedade, uma vítima de Deus, uma vítima do universo que fica se lamuriando e dizendo por que você passa por perrengue financeiro, por que, meu Deus, minha vida é tão difícil. Vai aprender habilidades novas, se lança aí nas madrugadas adentro, talvez, depois de você ter cuidado dos seus filhos, depois de você ter trabalhado naquilo que você trabalha, para aprender novas habilidades e construir riqueza para sua família e para a glória de Deus também. Agora, se você tiver que construir alguma riqueza, assim como Isaac, né, porque o Senhor o abençoava, saiba, não foi a sua força, não foi o seu braço, não foi a sua disposição, foi Deus que te abençoou. Eu sempre digo o seguinte, sempre que eu faço alguma coisa errada, a culpa é minha. Sempre que alguma coisa acontece de certo na minha vida, alguma coisa maravilhosa acontece na minha vida, eu digo que a glória é de Cristo. Sempre que alguma coisa errada acontece, a culpa é minha. Sempre que alguma coisa boa e certa acontece, a culpa, o mérito, a glória é de Deus. Agora, claro que Ele quer que eu lance a semente, que eu vá lá e plante. Né? Isaías vai deixar muito claro esse texto para nós. Ele diz assim, eu vou mandar chuva para semear e fecundar na terra a semente que você plantou. Então vai lá e planta. Me segue no canal do YouTube, Gabriel CBO, Facebook, Instagram e Twitter, Gabriel CBO. E acompanha também os conteúdos exclusivos do podcast Conversa Impacto, Spotify, Deezer, iCloud, SoundCloud, e iTunes, tá? Em todas as plataformas aí para você acompanhar. Só você pesquisar Conversa de Impacto. Tamo junto, mais uma série aí de pequenas devocionais. A gente tá na série Pequenas Devocionais, episódio número 6. Deus continue abençoando a sua vida e não seja egoísta. Existem mais pessoas que precisam ouvir sobre isso, sobre a verdadeira perspectiva da prosperidade bíblica. Então compartilhe esse conteúdo com seus familiares e amigos no grupo de WhatsApp. Não seja egoísta, compartilhe com quem precisa mudar e ativar um pouco mais aí, sair da zona de conforto e começar a construir riqueza verdadeira. Lembre sempre, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Investimento em 1, colheu 100. Investimento em 10, colheu 1000. É mais ou menos isso. Então, porque o Senhor o abençoava. Então, comece a praticar isso, comece a viver isso na sua vida. Deus te abençoe e te faça prosperar na terra. Amém? Tamo junto.